Bom dia, William, Sérgio. Acontece. Probar ese micrófono. Sí, sí está. No, bien. no sé ni idea. Está recibiéndose. Sí. Ah, sí, sí. Olá, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Olá, Raimunda, certo? Certo? Raimunda e Erika. Isso. Regina Pina também está aqui com a gente. Ah, e Regina também vai estar aqui? Ah, ok. Estou a ver ali. É a Regina Rafael? Olá, tudo bem? Sou mesmo, William. Olá, olá, então, Regina, Erika, Raimunda, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Cá participando deste evento acadêmico aqui na nossa faculdade. O meu nome é Fabián Gutiérrez. Fabián, William, que está aqui, o nome é o organizador, não é, de todo o evento. Eu vou estar aqui nesta ponência como moderador. Eu vou estar como moderador, receber vocês e as pessoas que vão participar também aqui da ponência. Vocês são da Universidade de Brasília, certo? Isso. Ok, muito bem. Falam espanhol? Não. Não, ok. Portunhol? Também não. Não, eu acho que só o português mesmo, William. Ok, ok. Pronto. Eu posso traduzir algumas questões, porque não sei se vale a pena ir traduzindo tudo. Eu acho que podemos apresentar, em alguns momentos também traduzir algumas questões. Pode ser? Pode. Certo? Você disponibiliza para eu conseguir compartilhar a tela? Assim. Pronto. Pode tentar. De agora está a ver. Muito bem. Vamos dar uns minutinhos. Daqui a pouco começamos, tá?
William, me tira uma dúvida. Pessoas que não estão inscritas no CIMI, podem assistir a nossa apresentação? Personas que no están inscritas pueden hacer. Deixa perguntar. ¿Sí pueden? Tá. Por el enlace. Sí, pode partilhar o enlace do Zoom. No tiene. Ah, sim, mas não teria certificação. É só Não, para... não tem problema. É só porque alguns membros do nosso grupo gostariam de assistir a nossa apresentação. Tá? Ou pode ser sem problema. Igualmente, isto vai ficar gravado, mas pode partilhar o link. E assim Certo. mais pessoas podem se juntar a nós. Cámara y iniciamos. Okay. Buenos días. Hola. Bienvenidos, bienvenidas. Pues si quieren, pueden sentarse como Sí. de este lado. La cámara para que la... Muito bem, vamos a início, então. Novamente vou dar os cumprimentos a Raimunda Oliveira, a Erika e a Regina. Obrigado por estarem aqui participando neste evento bimodal. Temos pessoas aqui na sala. E as pessoas aqui na sala estão a pedir se faz favor da vossa apresentação falar devagarinho, para eles perceberem ali o português. Qualquer coisa, eu falei para as pessoas aqui presentes se precisam de alguma tradução, de algum termo, de alguma questão que possam eles levantar a mão. Fazemos uma pausa pequenina e eu, então, passo a tradução, tá? Obrigado também às pessoas que estão aqui presentes na sala Zoom. E pronto, podemos começar. Tem 20 minutos para apresentar e de perguntas, 5, 10 minutos. 5, 10 minutos para perguntas e questões finais. Então, o espaço é vosso. Então, bom dia. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham, né? E boa tarde também. Então, falamos aqui de Brasília, estamos na Universidade de Brasília e vamos apresentar um trabalho que integra um projeto de pesquisa, que iniciou em outubro de 2022, né? E que terá aí um ano de duração. Esse projeto, ele integra, então, professores tanto da Universidade de Brasília, né, e de outras universidades também, como é o caso da Érica, né, que é a Universidade Federal de Sergipe, e integra também professores da educação básica. Então, professores que atuam desde a primária até o
o ensino superior. Esse projeto, então, tem como nome Plataforma Interativa de Jogos Matemáticos, e aí nele nós desenvolveremos tanto essa plataforma, né, na qual os jogos, depois de produzidos, ficarão disponíveis. É uma plataforma que será totalmente aberta, né, podendo ser acessada por pessoas de qualquer parte, né, de qualquer parte do mundo. Então, por vocês no futuro, por todos nós, né? E os jogos que serão produzidos, alguns, então, já serão produzidos digitais, então são jogos digitais, e outros jogos que a gente está chamando de físicos, né? Jogos para que você possa usar tanto em casa com seus familiares e na escola pelos professores. Então, hoje aqui a gente vai trazer um pouquinho, né, como que essa pesquisa já está, uma amostra do que a gente já fez, focando 2 jogos, né? Futuramente, socializaremos aí mais jogos. Então, falamos também do grupo de investigação em educação matemática, né? Então, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto integram esse grupo de pesquisa aqui da Universidade de Brasília. Vamos colocar aqui depois no chat o acesso ao nosso canal do YouTube para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o nosso grupo. E aí agora passo a palavra então para a Érica e para a Rai. Bom dia a todos e todas. É um imenso prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho dos resultados dessa pesquisa que foi contextualizada pela Regina e que está nesse momento inicial de produção de jogos, de validação inicial com professores, com alunos, e é um imenso prazer poder compartilhar, contar um pouquinho dessa experiência que está sendo incrível, esse processo de desenvolvimento de uma plataforma e, ao mesmo tempo, construção de jogos e de materiais que vão no contexto físico e digital. E o projeto como um todo, ele traz como objetivo o desenvolver e divulgar jogos digitais e físicos, inicialmente tendo como objeto matemático os números racionais. Então, assim, a escolha por esse objeto matemático, ela nos foi muito cara no sentido de compreender que a alfabetização matemática, ela traz como um dos seus grandes focos a questão do conceito de número, dessa apropriação pela criança do conceito de número. E aí o entendimento, por exemplo, do processo do número enquanto um contexto decimal, do contexto da ordenação numérica desse número, do valor posicional que cada número compõe em um contexto amplo, e o entendimento de que essa alfabetização matemática e essa construção desse conceito, ela acaba reverberando na compreensão dos números racionais também. E essa ruptura, essa passagem dos números, do contexto do número, da compreensão do número para a compreensão do número racional, ela não é uma passagem tão simples. E ela carece de alguns esquemas, apropriações de esquemas, elaboração, reestruturação de esquemas mentais, que para a criança não é tão simples e não é tão rápido. Então, o entendimento para a gente e a consideração dos números racionais como sendo o nosso objeto de estudo, o nosso objeto de investigação, ele vem nesse contexto de buscar compreender essas dificuldades, compreender essas rupturas que os alunos necessitam fazer e levar isso em consideração na produção de jogos, que poderão ser acessados, como a Regina falou no início, em qualquer parte do país, porque ele vai estar em uma plataforma digital, em um modo tanto digital quanto físico. Então os alunos poderão, por exemplo, imprimir jogos, construir com seus pais, construir com seus professores, e aí vivenciar esses jogos no seu contexto de sala de aula ou em casa,
ou com amigos. Então, essa é a nossa grande proposta, o nosso grande foco nessa pesquisa. Rai, por favor, próximo slide. E aí, como objetivo da nossa apresentação aqui e do trabalho que nós estamos publicando nos anais do CIMI, nós fizemos um processo de investigar conceitos e procedimentos matemáticos relacionados aos números racionais, a funcionalidade das regras e a dimensão que remete ao lúdico nos jogos Comprando Pizza e Junta Um. Então, nós selecionamos desse material que a gente está produzindo 2 jogos, fizemos um processo de validação desses 2 jogos junto com professores, e a gente vai dar um pouco mais de ênfase nisso, e buscamos entender a funcionalidade das regras que o jogo possui. Então, como essas regras são apresentadas nesse jogo? Como os professores avaliam essas regras? E como lúdico, esse sentimento que a ludicidade traz quando a gente utiliza um jogo, como isso se apresenta nesses jogos? Então, esse foi o processo que a gente buscou investigar com essa pesquisa. E por jogo, nós estamos compreendendo uma relação que o Izinga fala, que o social e o cultural, eles estão sempre imbricados nesse jogo, nessa construção de um jogo, e que o processo de desenvolvimento social, ele se constrói e se constitui a partir do jogo. Então, é como se o jogo e as demais atividades humanas, elas não tivessem como ser desvinculadas. Então, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente desenvolve é pelo jogo ou através do jogo. E essa atividade de jogo, ela traz consigo um aparato da ludicidade, do lúdico, por ela se constituir como sendo algo que é voluntário, que é exterior à realidade dos alunos. E aí tem algumas características que a gente pode elencar para dizer se aquela atividade que o aluno está desenvolvendo, ela se constitui como sendo um jogo ou não. A primeira delas é a questão dos limites espaciais e temporais. Então, o jogo, ele tem um limite de tempo e de espaço. Ele não é uma coisa que ocorre a todo momento e que o aluno começa e termina em um determinado tempo. Então, ele não se constitui como sendo fora desse contexto espacial e temporal. O aluno, ele delimita, a criança, o adulto, o jovem, ele delimita um espaço e um tempo para desenvolver uma atividade que a gente está chamando de jogo. Além disso, o jogo ele tem meta, ele tem objetivo. Então, não se desenvolve essa atividade sem ter uma meta compreendida, sem um objetivo a se alcançar. Um outro ponto que caracteriza o jogo é a questão das regras. O jogo ele tem regras claras e quando o jogador, a criança ou o adulto, ele quebra alguma dessas regras, então ele pode ser até considerado como sendo um estraga-prazeres, como se fosse alguém que burlasse aquilo que estava pré-determinado. Então, uma das grandes características muito fortes dos jogos é a presença das regras e que essas regras elas podem ser formuladas, reformuladas no contexto do jogo. Então, os jogadores eles podem incrementar, acrescentar novas regras para aquilo que ele está desenvolvendo naquela atividade de jogo. Um outro ponto que caracteriza o jogo são os sistemas de feedback. Ou seja, a todo momento eu tenho retorno daquilo que eu estou desenvolvendo, daquela ação, daquela atividade. E aí, num contexto de jogo matemático, o feedback ele é muito importante, porque é a partir disso que o aluno pode, por exemplo, reformular algum erro, ele desenvolveu alguma ação ali, está errada aquela ação, e naquele contexto de jogo, ele com um colega ou ele sozinho, ele consegue perceber, ele consegue reestruturar aquela informação, reestruturar aquela ação que ele fez. E um outro ponto é que o jogo ele tem um término. Então, é uma atividade que tem um início, um meio e um fim. Então, ela tem uma delimitação temporal muito clara para o jogador. Então, ele vai querer repetir, claro, se ele tiver desenvolvido aquela ação, aquela atividade lúdica, ele vai querer continuar jogando, mas isso num contexto de início, meio e fim. Então, pode haver um término desse processo. E aí, a importância de trazer
esse contexto dessa característica do jogo para a matemática, utilizar dessa possibilidade para apresentar conceitos matemáticos. Até porque isso pode contribuir para reafirmar a construção de uma sociedade que seja mais justa, mais equitativa, em que os alunos eles aprendem de uma outra forma que não a tradicional, aquela em que a visão do professor como aquele detentor do conhecimento ela é muito forte, então o aluno ele pode dialogar com o jogo, dialogar com o colega e isso gerar aprendizagem. Então, valer-se dessa estratégia para a aprendizagem matemática ela é muito importante, e essa é uma das hipóteses que a gente traz no nosso contexto de pesquisa. E aí, para o desenvolvimento do jogo, a gente tem como metodologia a engenharia didática. E aí nós temos as 4 fases da engenharia didática, que se constitui como sendo a análise preliminar, que foi o momento em que nós fizemos o levantamento do objeto de conhecimento, né, que é os números racionais. Nós fizemos uma análise dos documentos oficiais que a gente tem, por exemplo, no contexto brasileiro, a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que ele vem fazer uma orientação de todo o conteúdo que deve ser trabalhado na educação básica, e isso o contexto dos números racionais, a gente verificou que vai do 2º até o 6º ano do ensino fundamental. E aí nós fizemos uma análise também das habilidades, das competências, dos obstáculos epistemológicos e de todo o contexto de desenvolvimento matemático que esse conteúdo dos números racionais, ele traz. E aí nós temos a concepção e análise a priori, que nesse contexto é um levantamento mesmo das ações que a gente espera que o aluno venha desenvolver com o jogo. Então, a gente fez a elaboração do jogo e fez uma previsão de tudo que pode vir a ocorrer. E aí nós temos o processo de experimentação, que é um pouco do que a gente vai relatar aqui para vocês. E, por último, a análise e avaliação a posteriori, que faz esse contraponto daquilo que a gente pensou, dos obstáculos que nós elencamos e daquilo que a gente vivenciou na experimentação. E aí eu passo a minha fala para a Rai, para ela falar um pouquinho da experimentação, que foi o nosso grande foco desse trabalho. Obrigada, Érica. Bom dia a todos. Feliz em estar participando aqui do CIMI, dando continuidade aí à fala da Érica. Então, a gente vai falar um pouco dessa fase da experimentação. Nessa fase, a gente também vai fazer validação dos jogos com os alunos. Então, a gente fez primeiro esse movimento de fazer uma experimentação com os professores. Então, foi um grupo de professores que estavam reunidos numa turma de pós-graduação no mestrado profissional em matemática na Universidade de Brasília, e esses professores com vasta experiência já de sala de aula foram então experimentar esses 2 jogos, né? Eram professores atuantes em anos iniciais, em anos finais, ensino médio e até em curso superior, então já eram professores que conheciam bem o objeto matemático e que tinham experiência em sala de aula com esse objeto. Esses professores iriam fazer essa experimentação dos 2 jogos, então, né, o Comprando Pizza e o Junta 1, com foco em analisar as habilidades do documento que a Érica citou, né, que é o documento norteador aí das atividades de ensino no Brasil, que é a BNCC. Então, a partir dos objetivos, né, das habilidades elencadas a cada um dos jogos, os professores iriam vivenciar e depois iam participar respondendo um questionário, fazendo as suas análises, né? Os professores, então, foram divididos em grupos de 4 ou 5 pessoas para experimentar, viver os jogos. Então, nesse momento, nós apresentamos as regras dos jogos, apresentamos as habilidades que eles estavam associados e os professores foram viver esses jogos e, no final, iriam responder um formulário fazendo análise desse momento, né, de aspectos relacionados, então, a esse jogo com a prática de sala de aula, com a atividade pedagógica a partir dele, né? Então, o questionário que os professores responderam após essa vivência com o jogo
continha alguns itens importantes aí, né, que a gente queria avaliar nesse momento de experimentação. O primeiro item aí, então, foi a identificação dos participantes, foi quando a gente percebeu que o grupo era maioria homens, né, eram 11 homens e 3 mulheres nesse grupo, então o gênero masculino ainda preponderante aí nos grupos de professores licenciados em matemática foi visto nesse pequeno grupo que a gente fez a experimentação. Nesse grupo, tinha professores com mais de 30 anos de atuação, então, teve essa parte de identificação. Em seguida, os professores responderam questões relativas ao conteúdo matemático, correlacionando as habilidades com objetos de conhecimento, e se o jogo atingia essas habilidades esperadas, né? Outras questões eram relativas à aprendizagem, a mobilização dos conhecimentos pelo estudante, do ponto de vista do aprendente. Outras questões relacionadas ao contexto, onde eles avaliaram o tabuleiro do jogo, o material apresentado, o material utilizado na feitura, né? Aspectos estéticos também desse tabuleiro do jogo, desse material do jogo. Aspectos relacionados à ludicidade, a essa constituição do ambiente lúdico ou não, né? Aspectos relacionados à parte estética de uma forma geral, dificuldades, facilidades, limites, possibilidades, e aspectos relacionados à própria percepção dos professores. Nessa parte do questionário, a gente fez uma pergunta se os professores indicariam ou não esse jogo a um colega, ou se utilizariam ou não esse jogo com seus alunos. Então, para trazer essa percepção, porque se ele indica, se ele utiliza, é porque ele viu certa validade nesse jogo em relação à aprendizagem, ao processo de ensino e aprendizagem. O primeiro, então, é o jogo da pizza, né? Então, que a gente chamou ele de comprando pizza. Raimunda. Oi. Eu queria falar o seguinte, favoravelmente para vocês, o participante que estava a seguir, às 9h30, ele não vai participar. Favoravelmente para vocês. Então, temos ainda o espaço de aproximadamente 20 minutos mais aqui nesta hora, porque todos estamos à expectativa de ver os jogos. Então, eu queria interromper para que vocês não estivessem a correr e ansiosas, não é, pelo tempo. Então... obrigada. Então, a gente vai mais tranquilo. Eu estava aqui com o cronômetro ligado, está faltando só 2 minutos, mas agora a gente vai mais tranquilo. Então, apresentar um pouquinho aí os jogos, né? Exatamente isso, sim. Então, para que fiquem mais tranquilas, e vamos então apresentar, a observar estes jogos que estamos à expectativa de ver, não é? Então, podem continuar, à vontade. Obrigada. Então, continuando aí o primeiro jogo... Raimunda, oi? Está ali o professor William. Como está você? Olá, professor William. William. Feliz com a sua presença na nossa sala. Muito obrigado. Então, como a gente apresentou o projeto de uma forma geral, e a gente destacou que no nosso projeto mais amplo, né, teríamos jogos físicos, né, que a gente chamou de jogos físicos, que poderão ser impressos pelos alunos, mas estarão disponíveis na nossa plataforma, e jogos digitais. Hoje, então, nós estamos apresentando 2 jogos físicos, né, jogos que irão para a escola em vários formatos aí, para impressão e para aquisição direta para manuseio dos estudantes. Então, o primeiro jogo que a gente está apresentando aí, retomando, é o Comprando Pizza. Esse jogo, ele tem 3 fases, né, e essas fases são marcadas nesse jogo pela complexidade, elas vão marcar a complexidade do conceito de número fracionário que vai se ampliando por meio do dado. Nessa experimentação que a gente fez, a gente testou 2 dessas fases do jogo. Nessa primeira imagem, vocês estão vendo a primeira fase com o primeiro dado, que é um dado ilustrado. Então, a indicação são os alunos do 2º e 3º ano dos anos iniciais, são os alunos menores, né?
onde eles não precisam, de acordo com o currículo, fazer a representação de número fracionário com simbologia numérica, né? Então, a gente está lidando com noções da relação parte-todo aí, do número fracionário, e os meninos vão compor a pizza. A competição no jogo aí é de composição da pizza conforme o pedaço que vai se apresentando. Então, se cai um pedaço relacionado à metade, o aluno vai compor sua pizza ali com a metade. Se cai metade da metade, né, um quarto, o aluno vai compor sua pizza. Quem formar de 2 a 3 pizzas, conforme o momento ali, a combinação com o professor, nessa aula ganha, né? Então, nesse caso, nós fizemos a montagem de 2 pizzas, para o aluno perceber essa contagem de inteiros com racionais, mesmo já nas primeiras relações que ele tem com o número fracionário aí, né? E ele já vai fazer intuitivamente a soma de frações como 1/8 mais 1/2, 1/4 mais 1/8 mais 1/2. Então, é muito intuitivo nessa primeira fase, onde o dado apresentado é um dado somente com ilustrações das fatias da pizza, né? Na segunda fase do jogo, e aí foi essa segunda fase aí que está apresentada na imagem, a gente tem a mudança do dado, né? Então, ao invés de um dado ilustrado, a gente tem 2 dados. O primeiro dado representa, então, o numerador, a quantificação de pedaços que vão ser tomados, né? E o denominador, que é o tipo de pedaço que a criança vai então, pegar da pizza para compor. Então, ele pode compor aí 1/8, 2 meios, né? E aí ele vai fazendo essas relações. Nessa segunda fase do jogo, a gente já vê a relação do numerador e denominador, né? A exploração da notação matemática. Então, a gente vê mais complexidade em relação ao conceito de fração parte-todo que a gente está trabalhando, né? E a gente objetiva o desenvolvimento, que os alunos desenvolvam o esquema, né? Quanto mais se divide, menor o pedaço fica, quanto mais se toma, mais eu tenho daquela fração. Então, a relação numerador e denominador muito mobilizada nessa fase do jogo aí, comprando pizza. Os professores experimentaram esse jogo, fazendo relação com essas habilidades aí. Essas habilidades, gente, estão presentes, né, no documento que a gente já citou 2, 3 vezes, que é na base nacional comum curricular, que é o documento orientador dos currículos nacionais no Brasil. Então, essa lista de habilidades aí, a gente não vai ler todas, são as habilidades que pretendem ser desenvolvidas nessas 2 fases do jogo, comprando pizza aí, né? E, principalmente, o foco desse jogo é resolver e elaborar problemas com números fracionários, envolvendo a ideia de metade, né, quarta parte e oitava parte, né, meios, quartos e oitavos. Então, esse é o principal conceito e habilidade a ser desenvolvida a partir desse jogo, e também as relações de equivalência entre esse bloco de frações aí. O segundo jogo, então, foi o jogo Junta 1. Esse jogo, ele é feito com um material circular, né? Um material parecido com a pizza, mas a gente já tem uma referência totalmente circular. A ideia desse material circular é porque a composição dele forma um todo e não tem como ter outra hipótese de todo, né? Porque quando a gente trabalha com material retangular, você pega uma metade, você pode dizer que aquilo é um todo. Há um questionamento quanto ao todo, você precisa ter uma referência fixa, né? Quando você trabalha com material circular, a referência de composição é o círculo e não há como ter dúvida nessa composição. Então, por isso a escolha desse material circular. Ele é composto também por uma roleta que tem 6 cores, né? Então, como os alunos vão jogar o jogo Junta 1? Cada jogador, cada grupo de jogadores, na sua vez, então, vai rolar a roleta, conforme a cor que é sorteada na roleta, ele vai pegar um tipo de fatia, um tipo de cota fracionária, né? E aí vai compor o inteiro. Conforme ele vai compondo esse inteiro, ele vai ganhando pontos. Quanto mais inteiros ele compõe, mais pontos ele tem.
O professor vai ali administrar uma quantidade de rodadas, nós Raimunda, colocamos nessa... Oi. ¿Puedes repetir esa parte, sí, esa parte de que estabas a falar de cómo jogar? Ou seja, eles rolam essa ruleta, não é? E depois o quê? Então, aí, quando cai, por exemplo, na cor amarela, a cor amarela corresponde a uma cota fracionária. Vamos dizer que é a fração de 1/2, né? Então, ele vai pegar 1/2 e vai colocar ali no seu círculo de referência, que é esse círculo em negro aí, né? Os alunos têm alguns círculos de referência. Quando ele compõe um inteiro, ele ganha 1 ponto. Aí ele entrega aqueles pedaços e compõe 1 ponto, né? O aluno que em X rodadas, em 5 rodadas, fizer mais pontos é o vencedor do jogo. Deu para entender? Conseguiram entender agora? Já está melhor. Okay, obrigado. Isso. Então, e aí, esse jogo, ele traz o que a gente destaca como noções também da relação parte-todo. Os 2 jogos trabalham esse significado do número fracionário, que é o primeiro significado de número fracionário que a gente está trabalhando no nosso projeto mais amplo, né? Mas, nesse jogo, a complexidade está relacionada à identificação, ordenação, comparação de cotas fracionárias. Então, ele vai perceber o meio maior que um quarto, maior que um terço, né? Então, ele vai fazer essas comparações entre os pedaços e nessa composição desse inteiro ele vai também trabalhar com essas noções dos múltiplos, né? Que frações que têm os mesmos múltiplos ali, que são múltiplas, a partir do seu denominador, são mais fáceis de manipular para compor um inteiro. Nesse sentido, o jogo não trabalha representação numérica, então a gente está trabalhando com noções, são atividades para crianças, então, nos anos iniciais, mas que o professor, a partir da intervenção, podem ir tornando essa representação fracionária também mais ampla, né, a partir dessas frações unitárias que a gente vai trabalhar nesse jogo. A partir desse processo de experimentação com os professores dos 2 jogos, né, o que a gente conseguiu... Então, fechando aí o jogo Junta 1, eu já ia para análise, mas só para fechar o jogo Junta 1 aí, então, também elencamos as habilidades que esse jogo trabalha, né, a partir do currículo, e a questão da resolução e elaboração de problemas matemáticos, novamente, é o grande destaque, né, nos 2 jogos, as problematizações que tanto as regras do jogo proporcionam, quanto vão emergindo no ambiente de manipulação do material, é o foco do nosso trabalho, né? Então, é resolver problemas com fração, com significado de relação parte-todo, né? E aí, na experimentação desses jogos com os professores, o que apareceu como resultado aí, então, desse estudo que a gente está apresentando aqui hoje, né? Primeiro, a percepção do ambiente lúdico, que os 2 jogos proporcionaram, né? Os 2 jogos, mesmo sendo experimentados com um grupo de adultos experientes, conhecedores, né, do objeto matemático de forma profunda, os 2 jogos, né, mobilizaram bastante o grupo, os professores que estavam experimentando estavam mostrando, né, motivação, que estavam se divertindo, que estavam querendo, que queriam jogar mais. Quando a gente parava o jogo, eles queriam dar continuidade no processo. Então, o ambiente lúdico foi, de fato, instaurado, mesmo com adultos, né? Mas eles fizeram observações muito importantes para a gente acerca da continuidade do processo. Primeiro, em relação às regras, eles acharam que as regras não estavam claras, né, para o público a quem era destinado, então é algo que para validação com os alunos está sendo muito importante. A gente está reestruturando o texto de regras para ficar mais acessível e compreensível aos estudantes. Eles também trouxeram observações com relação ao material, que nos provocou a ir atrás de outros materiais físicos para a construção desses jogos para validação com os alunos, né? Mas destacaram que os jogos, de fato, atingem as habilidades a qual estão destinados
e que eles provocam no aluno tanto interação ao ponto do aluno fazer questionamentos, eles mesmos fizeram alguns questionamentos matemáticos, e principalmente que o jogo, de fato, mobiliza essa aprendizagem matemática num contexto lúdico, né? Então, nesse sentido, a gente acredita que o jogo atingiu e nós estamos fazendo, então, a melhoria desses outros aspectos destacados para a gente ir para a próxima fase, que é a validação com os estudantes desses jogos. Para fechar aí, fazendo nossas considerações finais, né, em relação a essa experimentação que a gente está apresentando aí hoje, a gente queria destacar, né, que os professores, nas suas análises, apontaram que o jogo, de fato, desafia e estimula os estudantes nos seus processos de aprendizagem. Isso é muito importante, porque é exatamente nesse espaço de motivação, de estímulo, de envolvimento com a atividade matemática que o nosso projeto tem o foco, né? Porque a gente vê um dos grandes questões com a relação matemática que se estabelece na sala de aula, que é sempre uma disciplina distante, muito difícil, que é impossível para algumas pessoas, né, aprender matemática. Então, a gente quer, por meio desse projeto, né, buscar essa aproximação dos estudantes com os objetos matemáticos, com a aprendizagem matemática, com a sua autoestima, né, com essa possibilidade de que ele acredite que ele pode aprender e que ele se envolva no seu processo de aprendizagem. O segundo aspecto em relação aos números racionais, que a gente, pelas pesquisas que fizemos, é um dos objetos considerados de maior dificuldade de ensino e de aprendizagem, não é só de aprendizagem dos estudantes, mas também de ensino dos professores, e que os jogos possibilitam outra visão em relação ao erro no processo de ensino-aprendizagem, que o erro faz parte do processo e que errar nos auxilia a entender melhor onde nós estamos e o que podemos avançar enquanto estudante, e para o professor auxilia a entender os processos, os esquemas, né? O que os estudantes estão aí compreendendo e o que eles precisam, né, desenvolver em seguida. Então, auxilia nas intervenções pedagógicas que os professores precisam fazer aí. Então, é nesse momento que nós estamos do nosso projeto, e é essa fatia do projeto que a gente queria apresentar para vocês, esses 2 jogos, e essa experimentação realizada aí com os professores. Já agradecendo aí a participação de quem ficou aí com a gente, né, o pessoal que entrou online, e passar aí a palavra para a Érica, Regina, se quiserem fazer mais alguma consideração. Muito obrigado, então. Podemos passar às partes das perguntas? Sim, já? Ok. Muito obrigado. Agradecemos, então, as colegas Érica, Regina e Raimunda pela vossa apresentação. E agora o espaço de perguntas. Tem alguma pergunta que colocar acá? Os presentes. También en la sala Zoom. Ajá, sí. No sé si la hago hablada o la escribo. Como guste, dígame. Creo que sí puedo leer. Ok. Vamos a hacer algunas preguntas. Bom dia. Muito obrigada para vocês. Eu queria saber se de alguma forma conseguiram mostrar que o desenvolvimento destas noções de frações crianças facilita a resolução de operações com frações no futuro. Como resultado, os estudantes corrigiram consigo mesmos errores que cometeram no jogo ao resolver problemas. ¿Se percibió la pregunta?
aqui a estudante fez um esforço para falar o português. Ah, você percebeu? Sim, a gente conseguiu. Vou tentar responder aqui, as meninas completam aí. A gente percebe com o desenvolvimento do jogo que os estudantes conseguem fazer relações entre frações múltiplas, né, frações equivalentes com mais facilidade. Então, a gente fez essa experimentação com os professores, a gente já fez algumas experimentações, né, processo de validação com os alunos, e a gente consegue perceber nesse momento que os alunos, ao trabalharem com frações em blocos, né, meios, quartos, oitavos, depois a gente está trabalhando com outras frações, terços, sextos e nonos, quintos e décimos, que esses blocos de fração têm facilitado os alunos a perceberem as equivalências, e quando percebem as equivalências, eles conseguem fazer as operações com frações com mais facilidade, porque o aluno que desenvolve a partir desse jogo essa percepção, essa noção de relação entre as frações aí com múltiplos, ele consegue, por exemplo, ter um meio mais um oitavo e fazer a soma a partir da substituição. Ele consegue perceber que um meio equivale a 4 oitavos, e não exatamente fazendo um mínimo múltiplo comum para achar frações equivalentes. Ele percebe isso, né, ao longo dessa construção, é um processo, não é em um ano, não é em um jogo, né, mas nesse processo ele percebe essas relações, ele vai percebendo essas relações e vai conseguindo fazer operações, principalmente de adição e de subtração, com mais facilidade do que outras crianças que não vivenciaram problematizações como essa propostas nesses jogos, né? E aí, citando mais especificamente o jogo Comprando Pizza, nesse caso. Então, a gente percebe esse tipo de facilidade adquirida por essas crianças que vivenciaram esse jogo. E complementando ao que foi mencionado pela Rai, inicialmente, obrigada pela pergunta, uma excelente pergunta. Essa experimentação e essa apresentação que a gente trouxe, ela foi tendo como foco o professor. Mas a gente, no contexto da engenharia didática, que é a metodologia que está fundamentando o nosso estudo, a gente tem esse processo cíclico de várias experimentações. Então, à medida que a gente faz uma experimentação, que a gente verifica que é necessário fazer alguma correção no material, alguma correção nas regras, então a gente refaz tudo e experimenta de novo. Então, nós já tivemos outras experiências com os alunos. E um dos pontos que a gente elencou nas nossas análises preliminares é justamente essa compreensão de que o objeto, por ser algo físico, ele pode vir a contribuir nesse processo de construção dessas operações. Então, se eu consigo visualizar como fazer essa operação de adição de um quarto mais meio, por exemplo, então isso pode facilitar na escrita, no processo de construção desse conceito, dessas operações que vão ser objetos de atividades futuras e de um contexto de ampliação para pós-jogo. Então, assim, no contexto do jogo, a gente acredita que o material ele propicia essa compreensão, mas faz-se necessário a gente também analisar um pós-jogo para poder a gente afirmar com essa garantia de que o jogo ele pode vir a contribuir com essa construção e esse contexto maior das operações, de todas as operações envolvidas. Mas como análise preliminar, a gente conseguiu identificar isso. Muito obrigado. Ficou muito claro tudo. Alguma outra pergunta? Después del juego, siguen, digamos, si presentan errores en juegos, y esos errores se presentan también al momento de cuando ya pasan del juego a más adelante a resolver operaciones. Ok. Sí, aquí também estão a perguntar na sala se durante o jogo os alunos que estão a participar no jogo cometem alguns erros, se esses erros são corrigidos durante o jogo ou
se continuam também a manifestar em atividades depois do jogo. Em algumas outras atividades, não necessariamente o jogo, se esses erros também se apresentam. Posso ir? Então, sim, a gente costuma retomar sempre com a criança essas problematizações, né? E a gente utiliza o próprio material do jogo, como destacou a Érica, para que o aluno vá construindo suas hipóteses, vá validando com o próprio material e vá respondendo suas próprias indagações. Por isso que é importante, nesse processo, essa constituição do jogo no espaço de ensino e aprendizagem, né? Com o professor, com o aluno, porque o professor também tem que estar preparado, diante de um questionamento, diante de um erro da criança, a fazer problematizações para que o aluno, ele mesmo, possa perceber, né, por meio da manipulação do material, o seu erro e ir constituindo respostas que desenvolva esse conceito, né, nesse processo de conceitualização. Então, sim, os erros não são corrigidos, eles são problematizados ao longo do jogo, para que o aluno perceba, construa e seja estimulado a achar uma resposta coerente, né, com a construção do conceito aí. Além disso, o erro, ele, no contexto do jogo e do lúdico, ele tem um outro caráter, né? No sentido de que, muitas vezes, ele é corrigido pelos próprios colegas. Então, além dessa possibilidade do professor problematizar, conforme a Rai destacou, tem também a questão dos alunos entre si, eles conseguirem problematizar esse erro, identificar esse erro, e aí até chamar a professora, isso aqui não está errado? Como a gente faz para corrigir isso? Então, assim, o contexto do lúdico, o contexto do jogo, ele é muito propício para esse erro ser encarado de uma forma muito natural. Então, às vezes ele aparece, e quando ele aparece, ele pode ser corrigido pelo próprio aluno, ou então ser problematizado pelo professor, e aí num contexto de institucionalização do conceito. Porque o jogo, ele tem uma característica muito interessante, que é no sentido de ser adidático. O aluno, ele está ali envolvido naquele processo, não necessariamente ele sabe qual conceito vai estar descobrindo, vai estar construindo ali, ou se ele sabe, ele vai fazer de uma forma muito natural. Então, o professor tem uma intenção didática com aquilo, e o professor sabe quais são os possíveis obstáculos epistemológicos e didáticos que aquele conceito possui. Então, o professor, valendo-se dessa experiência e dessa expectativa, ele pode estar fazendo essas intervenções e essa institucionalização do conceito como um todo. Ótimo, ótimo. Gostei dessa percepção do erro dentro do jogo, não é? Que é uma percepção bem diferente do tradicional, não é? Numa sala de aula. Eu tenho uma pergunta e em relação aos professores que participaram na experimentação dos jogos. Em termos gerais, não sei, não somente neste caso que vocês apresentaram aqui hoje, sino em um grupo geral de investigação onde estão a desenvolver toda esta plataforma, qual é essa concepção geral que vocês acham, encontram ali nos professores em quanto aos jogos, não é? Porque também não, pelo menos aqui na Costa Rica, o professor diz, eu não tenho tempo na sala de aula para estar a brincar, não é? Para estar a brincar, eu tenho que dar e cumprir com os objetivos do programa curricular. Então, qual é a percepção lá dos professores brasileiros com respeito aos jogos nas salas de aula? Que experiências têm tido vocês? Vou falar um pouquinho. Nessa primeira experiência que nós tivemos, né, de validação, nós tivemos, assim, uma aproximação extremamente positiva desse grupo de professores, né? Professores com muita experiência e professores, inclusive, de ensino médio, então acostumados a trabalhar com estudantes mais velhos. E aqui no Brasil a gente tem uma certa adesão, a adesão tem sido mais fácil, né? Para os professores que trabalham com os estudantes menores, o que seria aí para vocês
estudantes da primária, né? À medida que entra na secundária ou até no superior, o uso de jogos acaba diminuindo, né? Então, o projeto também tem essa função, tem esse objetivo de deixar muito claro, a partir dessas vivências que os professores vão ter ao longo de todas essas etapas aí de validação, de que é possível fazer um bom trabalho, né, não descuidando de nenhum aspecto que a gente queira, de nenhum aspecto conceitual, a partir dessa vivência com jogos, né? E a experimentação com esse grupo, esse primeiro grupo de professores, já mostrou isso. Então, muitos já revelaram ali no momento da experimentação, eu usaria esse jogo, desse modo eu usaria, desse modo eu quero usar, fazendo perguntas dessa natureza, promovendo essas reflexões, fazendo com que os estudantes observam detalhes conceituais que eles não têm observado, talvez no cotidiano ali, da resolução de problemas só no papel e no lápis, né? Então, a gente tem observado que tem aí um espaço, um bom espaço de trabalho, tá, para nós, tanto já nessa fase inicial, quanto aí no futuro. Pronto. Muito obrigado, muito enriquecedor e ainda bem, não é? Favoravelmente para vocês, tivemos 1 hora para discutir esta temática. Foi muito proveitoso para nós. Muchas gracias a las personas también que participaron de la sala. Obrigado às pessoas que estão ali na sala também a participar do evento. E vamos dar uma salva de palmas, um aplauso. Professoras Raimunda, Érica, Regina, muito obrigado por participarem deste simpósio do CIME. A certificação, o certificado vai ser enviado em formato digital a vossos e-mails. E muito obrigado. Que continuem, não sei se vão continuar participando no evento, em alguma outra ponência, alguma outra apresentação, mas obrigado por estar acá presentes conosco, desde Brasil até Costa Rica. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós agradecemos e destacamos aí essa excelente oportunidade de intercâmbio entre instituições e entre países. Nós aqui da América Latina precisamos vivenciar mais experiências dessa natureza. Eu pessoalmente, no ano passado, eu fui professor, eu trabalho na área de formação de professores de matemática. E eu fui professor de uma disciplina que chama-se Didática dos Números. E, precisamente, eu promovi um projeto, a turma dos meus alunos, de fazerem um jogo digital nessa plataforma Genially, sobre os números racionais, números naturais. Então, eu vou pegar agora os vossos contatos de correio eletrônico e eu vou enviar os links do Genially, possam ali explorar esses jogos. Eu também, eu fiquei ali, a plataforma que vocês estão apresentaram, essa plataforma, entrar e olhar também os jogos que estão ali, porque eu pessoalmente, acredito muito do jogo, da gamificação, aqui se chama em Costa Rica gamificação. Mas a parte lúdica é muito, muito interessante. Então, ali vamos a trocar alguns e-mails, tá? Ok. Pronto. Muito Também obrigada. aqui. Obrigado. Muito obrigada a todos pela participação. Adeus. E ficaremos aguardando o seu contato. Tchau, ok, tchau. sim, eu envio. Tchau, tchau.